Saudações estudantes e profissionais, sejam bem-vindos ao canal do K, o canal de vídeos focado na área de administração. E no vídeo de hoje vou falar sobre o fluxograma, ou seja, um diagrama que representa um processo. Como assim um diagrama que representa um processo? Simples. Primeiro de tudo, o que é um processo? É um conjunto organizado de tarefas e ações. Então tá, é um diagrama que representa um conjunto organizado de tarefas e ações. Então nós podemos definir como uma ferramenta visual, ou seja, um diagrama, que irá organizar e auxiliar tanto a criação como a própria organização dos processos, ou seja, das maneiras de se fazer uma tarefa. E qual é o objetivo do fluxograma? Para que ele serve? Para que serve essa ferramenta? Bom, essa ferramenta irá auxiliar tanto os gestores na hora de se desenvolver um processo, ou seja, um conjunto de tarefas que será realizado por uma ou mais pessoas, como também pode ajudar as pessoas, os próprios funcionários, que vão ler essas tarefas e executá-las na prática. Mas de onde surgiu esse fluxograma? De onde que ele veio? Bom, o fluxograma já é uma ferramenta muito antiga. O primeiro uso que nós temos documentado dela vem de 1921, da American Society of Mechanic Engineers, ou seja, a Associação Americana de Engenheiros Mecânicos. Foi a primeira vez que se viu um uso dessa ferramenta. E o fluxograma, então, que tipo de processo que ele vai trabalhar? Apenas as tarefas normais que um funcionário vai seguir na empresa? Não. Você pode realizar um fluxograma, por exemplo, para programas. Ou seja, os processos de um programa, de uma realização, de uma coisa, de uma atitude da empresa. Você pode fazer um fluxograma, por exemplo, de dados voltados para a área de TI. Sim, a área de administração de dados, de bancos de dados. Você pode fazer um diagrama que representa cada etapa desse banco de dados e dessa atividade. Inclusive um fluxograma documental. Você pode fazer um fluxograma, uma maneira visual de se ver como que devem ser os procedimentos de um documento, de uma sequência de documentos. Então, existem diversos usos para um fluxograma. É uma ferramenta importantíssima numa empresa que pode facilitar e muito o trabalho tanto dos gestores como dos funcionários comuns. Então é muito importante que todos saibam como se usa essa ferramenta. E apenas um extra aqui. Como eu disse que essa ferramenta surgiu em 1921, ainda não tínhamos essa informática que nós temos hoje, essa tecnologia, ela surgiu com o quê? Com uma régua. Sim, existia uma régua que foi desenvolvida pelas pessoas que elaboraram um fluxograma para se fazer um fluxograma na mão, no papel. Então, cada forma aqui, cada pedacinho dessa régua, ela representa o quê? Um formato, uma tarefa, uma parte desse processo que será representado no papel, que já eu vou colocar na prática como é que é feito. Vamos então para o mapa do fluxograma, ou seja, algumas das formas e figuras que vocês vão ver em todo e qualquer fluxograma. Primeira pergunta que costumam fazer: essas são todas as figuras e formas que existem no fluxograma?
Não. Existem muito mais partes do fluxograma, figuras que vocês encontraram no fluxograma do que isso. Eu coloquei algumas das mais comuns. Lembrando que, principalmente quando se trata de banco de dados, vocês vão encontrar outras formas, vão encontrar muitas outras formas e ferramentas, porque existem figuras que vocês só vão utilizar em programas ou num banco de dados propriamente dito, e não num certo processo, na descrição de um processo, de uma tarefa ou de uma atividade comum que vocês vão costumar ver nas empresas. Como o foco desse canal é a área de administração e não a informática, eu vou focar um pouquinho o que vocês verão nas empresas mesmo, fora da área de banco de dados. Então, qual é o primeiro deles? O primeiro é a representação de um processo, que é o retângulo. Então, a cada retângulo é um processo. O que é um processo? É uma ação, é uma atividade. Então, por exemplo, trocar a lâmpada é um processo. Ou ligar a máquina é um processo. Então, diversas vezes, a maior parte das figuras que estarão no fluxograma serão de processos. A segunda figura muito comum, decisão, é esse losango aqui. Que serve? É uma decisão. Normalmente ela é feita em forma de pergunta ou até mesmo em afirmação, mas onde sairá duas possibilidades, ou a de sim ou a de não. Temos o início e o fim. Todo fluxograma vai iniciar por esse símbolo aqui e terminar também por ele. As setas. Vocês vão ver setas ligando cada imagem a outra. E o que significam essas setas? São os processos, os caminhos entre as tarefas, processos, decisões, documentos, entre outras coisas. Aqui nós temos um documento. É quase como o processo. Porém, ele é cortado aqui. Vocês vão ver essa ondinha. Ou seja, quando vocês virem essa imagem, significa que será gerado um documento nessa atividade. Conector. Esse daqui é o conector, serve para conectar algumas tarefas. Então, às vezes, terminou uma tarefa aqui no lado de baixo, na esquerda da folha, e vocês querem continuar, a descrever esse processo aqui no lado direito em cima, para continuar descendo. Então vocês utilizam um conector que vem daqui até aqui, ou seja, o conector 1 até o 1. Agrupar, aqui é quando vocês vão precisar agrupar algumas ferramentas, algumas atividades ou até mesmo documentos. Disco magnético já é um que vocês vão ver apenas na área de banco de dados. Extrair, também muito focado na área de informática, na área de tecnologia da informação. Mesclar. Mesclar também vocês vão ver basicamente em banco de dados. A maioria desses daqui serão feitas em banco de dados, talvez com exceção da entrada manual, que pode ser feita com uma descrição de uma atividade comum. Então, se vocês me perguntarem quais serão as figuras mais comuns em uma descrição de atividade empresarial que não esteja ligada à informática, será basicamente o processo, a decisão, o início e fim obrigatoriamente, as setas, os documentos e os conectores. São os mais comuns de se ver. Em alguns casos a entrada manual também será comum, mas esse é o mapa do fluxograma. Eu vou deixar no link uma imagem que demonstra diversas outras imagens de ferramentas e indicadores que existem no fluxograma. Vamos então demonstrar o uso do fluxograma na prática. Vou dar um exemplo da venda de um produto qualquer. Vamos imaginar que nós temos uma loja
né, você tem um atendente nessa loja e quer demonstrar um procedimento padrão de vendas de um produto. Então tá, você está lá na loja e iniciou-se o processo. Normalmente o início tinha que estar aqui dentro, escrito, só que como ia ficar muito pequeno e não ia caber na tela se eu fizesse assim, eu estou fazendo aqui na lateral cada processo. Então tá, daí chegou um cliente e você vai ter que atendê-lo. Então tem uma setinha mostrando que daqui dessa atividade início vamos para o processo atender o cliente, que é um processo, então é um retângulo. Aí após você atendê-lo, irá oferecer um produto para esse cliente, ou seja, outro retângulo, é mais um processo. E agora vamos para um processo de decisão. O cliente vai comprar esse produto que você está oferecendo? Então nós temos aqui um losango. Então se ele não for comprar esse produto, o que você pode fazer? Tentar oferecer outro produto. Porém, se ele resolver comprar esse produto, chegou a hora de ir para o próximo passo. Tá, vamos fechar a venda com esse cliente. Porém, esse cliente é cadastrado. Então, mais um processo de decisão. Então, nós vamos ver, o cliente é cadastrado? Não. Então, se ele não for cadastrado, nós vamos para esse processo aqui, cadastrar o cliente. Porém, se ele for cadastrado, se aqui for um sim, esqueci do sim aqui, se aqui for um sim, ele é cadastrado, então nós vamos para um próximo processo que é receber o pagamento. E se ele não era cadastrado e eu o cadastrei, então nós vamos receber o pagamento. Então daqui nós vamos para esse processo. Aí nós vamos entregar o produto e finaliza o processo de atendimento ao cliente. Poderiam existir variações aqui. Por exemplo, após receber o pagamento, eu poderia gerar um documento aqui entre esses dois processos, por exemplo, de uma nota fiscal que tem que ir para o cliente e tem que ficar comigo. Então eu gero um documento. Então, dependendo do nível que você quer aprofundar esse processo, que você quiser detalhar esse processo, você vai colocando outras ferramentas, outras imagens para definir esse processo. Mas o que nós podemos compreender aqui desse processo? É uma maneira de se padronizar uma atividade, no caso a venda do cliente. Então sempre será feita desta maneira. Eu vou atender, eu vou oferecer. Se ele não aceitar, eu vou tentar oferecer outro. Eu poderia colocar outras variáveis aqui, para caso ele não aceite, ver outras possibilidades. Se ele não for cadastrado, eu cadastro e vendo. Se ele for cadastrado, simplesmente vendo. Então ele demonstra pro seu funcionário como é que ele deverá atuar, sempre de uma maneira padronizada. E tem outro detalhe que esse fluxograma vai te ajudar. Se você é um gerente, você está observando esse atendimento e acha que pode deixar isso mais eficiente, então, por ser um padrão, é possível de você fazer alterações aqui. Então, primeiro faça alterações no como deveria ser feito, desenvolva uma nova maneira de atendimento ou novas possibilidades para se melhorar esse processo. Como foi visto, é um processo, é uma ferramenta que vai demonstrar um processo de cada vez. Porém, você vai defini-lo ao máximo. Então, poderá melhorar esse processo muito bem, como também passar de uma maneira simples para que todos façam de uma maneira padronizada. E esse é meu resumo do que é um fluxograma. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, favoritem, subscrevam ao canal caso ainda não estejam subscritos e compartilhem com seus amigos.
Desejo sucesso a todos vocês, lembrando que sem esforço não há ganho. Fui!